Tudo bem, pessoal? A paz do Senhor, a graça e paz. Quem fala com vocês aqui é o irmão Alexandre. Estamos aqui naquele nosso bloco respondendo a dúvida dos alunos. A dúvida que nós temos para responder hoje, pessoal, é uma dúvida escatológica. Esse nosso quadrinho aqui, como ele é direto ao ponto, não temos por vontade de fazer esses blocos desses vídeos muito longos, mas é para responder a dúvida dos alunos que é feita no seminário. Falando em seminário, você pode estudar conosco de forma online. E também abrimos núcleo de teologia lá na sua igreja, para quem é aqui de São Paulo, Zona Leste também. Mas quem não, também damos aula online. Você entra em contato conosco, você deixa aí o teu nome, teu telefone na rede social. Nós entramos em contato com você, te enviamos o material didático e você estuda conosco através das redes sociais. E você entra também no grupo de WhatsApp para dúvida. Bom, a pergunta que nos fizeram foi o seguinte: professor Alexandre Palma, em Mateus 24, versículo 36, Jesus vai dizer: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. A pergunta é: dia e hora de quê? A pergunta é: porém daquele dia e hora ninguém sabe, mas dia e hora de quê? Nós temos aqui, pessoal, 4 possibilidades que nós vamos trabalhar com essas 4 possibilidades. Tratando desse versículo bíblico aqui logo de cara, porque Jesus falou que ninguém sabia, nem ele e unicamente o Pai. É que Jesus, enquanto homem, tinha algumas limitações aceitas por ele. Filipenses capítulo 2 vai dizer, né, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, etc. e tal. Então, para benefício próprio, Jesus ele não usava de sua divindade. Para benefício dos outros, ele sim usava de sua divindade. Você quer ver um exemplo? Quando ele encontra com a mulher samaritana, a sua humanidade: mulher, dá-me de beber, tenho sede. Agora, para benefício próprio, ele não usava. Agora, para beneficiar o próximo: se você soubesse quem fala contigo, tu que lhe pediria água, e eu lhe daria água que jorra para a vida eterna. Como Deus, ele está dizendo que ele tem água da vida eterna, salvação. Então, dentro disso, essa autolimitação de Jesus aqui faz parte de sua humanidade, na cristologia, onde a gente aprende sobre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Jesus 100% homem, mas também 100% Deus. A gente vai aprender isso lá. Voltando para cá, pessoal, o que acontece? Quando diz aqui que nem o Filho do Homem sabe, mas unicamente o Pai, temos que nos lembrar da cultura da época, em que quando os noivos estavam ali separados para o casamento, o noivo voltava para a casa de seu pai para preparar a casa para ele buscar a noiva e os dois se casarem. Era o pai que dava ordem para que o filho viesse buscar a noiva. Filho, tudo está pronto, vai buscar a noiva. Então, baseado nessa questão cultural do casamento judaico, é que Jesus também falou que o filho também não sabia, mas unicamente o pai, porque é o pai que dá ordem a hora de buscar a noiva. Tudo bem? Posto isso, vamos nos voltar para o assunto aqui. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem ainda os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Dia e hora do quê? Pessoal,
Lembrando que Mateus capítulo 24 é o chamado sermão profético, que vamos ver em Marcos 13 e Lucas 21, onde Jesus está tratando as coisas do tempo do fim, que foi dito pelos profetas como, por exemplo, Daniel, algumas coisas por Sofonia, algumas coisas por Joel, e Jesus também vai falar sobre isso, e vai ser relatado no capítulo 24 e 25 de Mateus. Então ele vai falar das 3 perguntas que os discípulos fizeram, né? Eles vão perguntar para ele assim, ó, no versículo 3: chegaram a serem seus discípulos em particular, dizendo: dize-lhes quando acontecerão essas coisas. Que coisas? Que Jesus estava dizendo sobre a destruição do templo. E o que mais? Que sinal haverá da tua vinda e do tempo do fim? Então eles fizeram uma pergunta tripartida. Quando aconteceria a destruição do templo, quando aconteceria os sinais da vinda física de Jesus à Terra, e quais seriam os sinais do fim do mundo. Então, são essas 3 questões que Jesus vai responder a eles. E aqui no sermão de Mateus 24, do versículo 3 ao versículo 14, Jesus vai falar sobre os sinais do fim dos tempos. Ou seja, o que acontece logo depois do arrebatamento da igreja. Aí ele vai falar também do versículo 15 ao versículo 20 sobre a abominação da desolação, que é a chegada do anticristo, depois do arrebatamento da igreja, é claro. Depois do versículo 21 ao versículo 26, ele vai falar sobre a grande tribulação. Se do versículo 4 ao 14 de Mateus 24 é a primeira metade da tribulação, do versículo 21 ao versículo 26 é a segunda metade da grande tribulação. Aí do versículo 27 ao 31, ele vai falar sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, a sua segunda vinda propriamente dita até a terra. Não é a vinda do arrebatamento, onde ele virá até as nuvens e levará a igreja ao encontro dele nos ares. Mas aqui é a segunda vinda com a igreja, pisando na terra, pisando em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Aí, pessoal, a partir do versículo 32 ao 36, ele vai falar sobre a parábola da figueira, que é a vigilância que as pessoas devem ter para se encontrar com o Senhor. E dentro de toda essa questão aqui, tem o versículo perguntado: dia e hora de quê? Pessoal, para a gente trabalhar essas questões, nós vamos estar usando ali o manual do pastor Juliano Fraga, que é o Tempo do Fim. Um livro muito bom, um pastor abençoado. E lá na página, a partir da página 111 desse livro, Tempo do Fim, na CPAD também tem, tá? Ele vai abordar sobre 3 possibilidades, sobre o que seria esse dia e hora. Dentro disso, eu quero colocar uma 4ª possibilidade também. Então, vamos falar sobre as 3 possibilidades que estão no livro e a 4ª possibilidade que eu também vou trazer para vocês. Para resumir, aquele dia e hora, primeiro, ele pode ser o dia e hora da segunda vinda de Cristo. Segundo, o dia e hora pode ser o dia e hora do início da grande tribulação. Terceiro, o dia e hora pode ser o dia e hora do arrebatamento da igreja. Alguns dizem isso. E quarto, que não está no livro, mas eu estou complementando, é aquele dia e hora, o dia e hora da consumação da terra e céu para entrarmos na eternidade. Só para você ter uma ideia, eu vou começar com esse ponto. Muitos vão dizer que aquele dia e hora é o dia e hora da consumação da terra e da consumação do céu. Por que isso, pessoal? Porque Jesus, ele começa o versículo o 35 ou 36, ele vai dizer isso, ó. Os céus e a terra passarão. Então, por causa dessa frase que os céus e a terra passarão, muitos acreditam que ninguém sabe aquele dia e hora é o dia e hora
dos céus e a terra se passarem e entrar o momento da eternidade. Tudo bem, pessoal? Então esse é o primeiro ponto para a gente analisar aqui. Muitos acreditam que aquele dia e hora, baseado no versículo 35, eu vou ler para vocês: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, a primeira ideia aqui é que ninguém sabe o dia e hora da consumação dos céus e a terra e a entrada da eternidade, no qual o apóstolo Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, do 10 ao 12, ele vai chamar a eternidade ali de dia de Deus. Então, o dia de Deus, ou a eternidade, ou o momento que passará os céus e a terra, para entrar novo céu e nova terra, ninguém sabe, mas unicamente o Pai. Então, essa é a primeira ideia. Só para vocês raciocinarem comigo aqui, ó, segundo Pedro 3:10, ele vai chamar a eternidade de dia de Deus. Eu vou ler com vocês aqui, ó, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do 10 ao 12. Vamos lá então aqui. Na verdade, não é segundo Pedro 3, do 10 ao 12. Na verdade, é só o versículo 12. Ó, segundo Pedro 3, versículo 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, ou seja, no qual os céus em fogo serão desfeitos e os elementos ardendo em chamas se fundirão. Ou seja, o dia de Deus aqui é o momento da eternidade. Mas nós, segundo sua promessa, não aguardamos os céus e terra se queimar. Mas nós, segundo sua promessa, nós, igreja, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, pessoal, esse primeiro ponto aqui, ninguém sabe o dia e hora, é o dia e hora da eternidade, em que céus e terra se passarão. Tudo bem até aqui? Vamos agora para o segundo ponto, então. 3, 2, 1. Pessoal, um próximo ponto aqui, mais daquele dia e hora, o autor aqui, Juliano Fraga, vai dizer, ó: intérpretes têm divergido sobre a expressão mais daquele dia e hora. Já explicamos no começo do vídeo. Aí, primeiro ponto: aqueles que acreditam que Jesus está se referindo à sua segunda vinda, quando ele virá em glória. Aquele dia seria a sua vinda visível e gloriosa. Ele está dizendo então que o próximo ponto aqui de se acreditar é a aparição, a parousia visível, em que todo olho verá. Aí ele vai dizer aqui, ó: para muitos essa vinda não seria iminente, pois existem sinais do período tribulacional que anulariam a questão ninguém sabe. Ou seja, sua vinda é previsível e todos saberiam. Como podemos ver Jesus afirmar que seria possível, em resposta à pergunta dos discípulos: qual será o sinal da tua vinda e do tempo do fim? Aí Jesus vai dizer: quando virdes a abominação da desolação, de qual se fala o profeta Daniel, de pé no lugar santo. Mateus 24:14. Outro versículo, Mateus 24:32. Quando já os seus ramos se tornam tenos e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Mais uma vez aqui Jesus está se referindo à questão do período próximo à sua segunda vinda. Os sinais que demonstram que sua vinda está próximo. Outro versículo aqui que vai colidir com a expressão daquele dia e hora, ninguém sabe, é exatamente esse. Para refutar essa ideia
de que aquele dia e hora será previsível pelo fato de olharem para os sinais, pessoal, eles vão mostrar que está próxima a segunda vinda, mas no dia exato de 24 horas, ninguém sabe. Mesmo se alguém puder contar quando começa a tribulação, agora eu vou contar aqui, 7 anos certinho Jesus volta. Mesmo que contar certinho, o dia exato e a hora exata ninguém sabe, porque vai ser fácil a gente entender, quem ficar na terra, que não foi arrebatado, entender, quando começa a tribulação, que é a assinatura do pacto de 7 anos de paz entre Israel e as nações. Aí começa a 70ª semana de Daniel. É o Tratado de Daniel 9:27, que inicia a 70ª semana de Daniel. Tudo bem? A grande tribulação. Só que, mesmo que se anote isso, o exato dia, a exata hora, não será revelado para ninguém. Ninguém vai conseguir ter esse cálculo. Porque foi aquilo que Jesus profetizou dentro da sua palavra. Tudo bem nessa segunda ideia então, pessoal? A primeira ideia, dia e hora, de novo céu e de nova terra. A segunda ideia, dia e hora da segunda vinda. A gente não corta o vídeo, a gente não faz aqui para ficar bonitinho. É no 3, 2, 1 gravando como se fosse ao vivo. Então você segura aí. Eu só consigo funcionar assim, pessoal. Senão não vai. Então, uma segunda ideia, então, ele vai dizer aqui, ó, na verdade uma terceira ideia que eu estou dizendo, mas a segunda ideia é no livro. Como a primeira ideia eu não trouxe do livro, mas foi de outros materiais que eu tenho, lá do próprio site do Thomas Ice, o Pré-Trib, e outros livros também sobre a segunda vinda, sobre Mateus 24, como o Thomas Ice, como esse daqui, ó, do Jeff Kinley também, que é muito bom, da editora Chamada e outros mais. O próprio Gabelen, né, Mateus 24 e 25 também. Então, além desses materiais, tem aquela ideia. Mas vamos voltar para cá. A segunda ideia do livro do Juliano Fraga e a terceira ideia que eu estou dizendo aqui, ó. Há também os que acreditam que Jesus muda seu discurso de tribulação e segunda vinda e começa a tratar sobre o arrebatamento, do versículo 36 ao 44. John Hart e a maioria dos nossos irmãos das Assembleias de Deus creem que esse trecho realmente trata do arrebatamento. Mas alguns dispensacionalistas clássicos e os dispensacionalistas revisados, como por exemplo o Dwight Pentecost e John Walvoord, não veem arrebatamento nessa perícope aqui. Perícope é um grupo de versículos bíblicos de um capítulo tratando de um mesmo assunto. Isso é perícope. Mas vamos lá então. Essa transição que ocorre no versículo 36 é uma introdução matiana na declaração com uma palavra grega compere de. Ou seja, agora, concernente, a ideia seria falar de um outro assunto. O que estabelece é que quando pere de está no início de uma frase, e seguido pelo genitivo, ele aponta caracterizando uma nova abordagem, ligando-a a uma interrogativa pendente anteriormente. Então, é como se eu estivesse dizendo, posto isso, agora tratarei do arrebatamento, de um outro assunto que vocês ainda não têm pleno conhecimento disso. Afinal de contas, até então Jesus não tinha falado de arrebatamento. Em João 14, que ele vai dizer que virei para vós, na casa de meu pai há muitas moradas, e etc e tal, ali é depois do discurso de Mateus 24, em João 14, não é antes. Na cronologia, vai bater com Mateus 26. Então, se aqui tratar de arrebatamento, que eu não creio, mas estou trazendo a ideia, muitos creem, seria Jesus falando sobre algo novo, sem explicar exatamente disso. Na verdade, a doutrina do rapto da igreja, apesar de Jesus ter falado em João 14, apesar de Jesus ter falado em João 21, quando Jesus vai dizer ali sobre algumas coisas que podem ser feitas para que vocês não
passem por esses dias é estar firme para o arrebatamento. Apesar dessas passagens bíblicas, Paulo, que vai trazer de forma categórica a doutrina do arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e várias outras passagens que ele vai sempre tocar nesse assunto. 1 Coríntios 15 também fala da transformação do corpo e tudo mais. Quer ver só? Lucas 21 e 36, vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas essas coisas que devem acontecer. Essa forma de escapar de todas as coisas que devem acontecer é o arrebatamento da igreja. E o termo digno, tanto aquela Bíblia do expositor do Jimmy Swaggart, que não é do Jimmy Swaggart, mas é da comitiva Jimmy Swaggart, quanto também o John MacArthur, falam dessas possibilidades, tá bom? O termo digno aqui, por Jesus, não tem nada a ver com a autojustiça, mas com a justiça que é dada gratuitamente a todos que estão em Cristo e estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, refere-se a ser levado para estar com Cristo antes da tribulação. Você vai ver aqui, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, tratando desse assunto, tudo bem? Pessoal, voltando para o vídeo, voltando para a questão do vídeo, o que acontece então? Dentro de tudo isso, temos uma mudança de assunto e o arrebatamento estaria aqui revelado no versículo 36, como o dia que ninguém sabe e nem a hora. E no versículo 37, a expressão vinda. Então essa expressão vinda estaria ligada ao arrebatamento, que está sendo dito no versículo 36. Eu creio que a maioria que vai assistir esse vídeo crê desse jeito. Aí ele vai dizer, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aí esse grupo de intérprete vai ligar ali a questão de Noé com o arrebatamento. Por exemplo, nos dias de Noé, os que foram levados, esses teólogos eles vão dizer que serão levados para o arrebatamento, assim como foi levado na arca. E os que foram deixados, os que foram deixados no dilúvio e serão deixados na grande tribulação. Diz essa linha de teólogos. Só que presta atenção em uma coisa. Jesus vai dizer como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé, se você ler lá em Gênesis 8, 9 e 10, mais o 8 e 9, né, que trata do assunto. Se você ler os que são levados, foram levados pelo dilúvio. Então, ser levado, dito por Jesus aqui, não pode ser arrebatamento, porque arrebatamento é coisa boa. Mas os que foram deixados, aqui no tempo de Noé, e Jesus está usando como exemplo, é os que foram deixados na arca. Ou seja, o deixados é coisa boa, e o levado é coisa ruim. Mas a maioria dos irmãos que vê arrebatamento aqui nesse texto, diz que o levado é do arrebatamento. Mas se seguir a risco o que Jesus está dizendo, levado não é coisa boa. Levado é igual quem foi levado para o dilúvio. Por isso não pode ser arrebatamento. Tudo bem? Há uma linha de interpretação que você vai achar lá na Bíblia de Estudo Holman. O autor ali daquela nota é da igreja do Seminário Batista. Ele vai dizer que os que são levados, os que são levados por Cristo para adentrar o milênio. E os que são deixados no juízo, que são os bodes ali que serão fulminados e não entrarão no reino milenar. Então você viu que de ideia, teoria tem para todo lado aí, mas devagarinho a gente chega lá. Vamos continuar esse pensamento aqui então do material aqui do pastor Juliano Fraga? Vamos lá. Aí eles vão dizer o seguinte, ó, e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem.
Aí eles vão dizer o seguinte: Paulo faz uso semelhante em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva. Aí eles vão dizer o seguinte: aqui Paulo descreve aos Tessalonicenses que o arrebatamento ocorreria em um tempo desconhecido. Isso é verdade, mas porque Paulo está falando em Tessalonicenses, não significa que Jesus está falando em Mateus 24. Aí olha lá, ó. Em 1 Tessalonicenses 4 e 5, Paulo também faz uso com pere de, indicando uma transição muito semelhante à de Jesus no versículo 36. Essa linha de interpretação acredita que a chegada de aquele dia e hora, assim como nos dias de Noé, em que as pessoas estavam comendo e bebendo, casando e se dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Nesse caso, pessoal, o dia e hora se refere à súbita chegada do dia do Senhor, e não a vinda de Cristo no fim da tribulação. Essa escola vai dizer aqui então, tá? E aí, o Juliano Fraga está respondendo de uma coisa: se for o caso, essa ideia aqui de dia e hora se refere ao dia do Senhor, então, e não a vinda de Cristo no fim da tribulação. Se for levar ao pé da letra aqui. Um outro ponto abordado para os defensores do arrebatamento no versículo 36, distinguindo da segunda vinda, no versículo 31, vão dizer que são duas palavras diferentes que aparecem para tomar, que é airo, no versículo 39, e para lambano, no versículo 40. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou, airo, a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Estando duas moendo no moinho, será levada para lambano, já não é airo, para lambano, uma e deixada a outra. Aí ele vai dizer aqui, ó: o uso de duas palavras diferentes chama a atenção, despertando qual seria o motivo dessa mudança, o que parece ter tido uma pretensão de dois destinos diferentes daqueles que serão levados e tomados. Aí ele vai dizer aqui: o emprego de airo no versículo 30 se refere ao julgamento inesperado, como no dilúvio, que eu falei um pouquinho antes para vocês. Já o termo para lambano, levar para si, seria a igreja levada no arrebatamento para se encontrar com Cristo. É o que eles vão dizer aqui. Agora, uma atenção também pode ser dada na expressão afeimi, deixado. Esse termo afeimi indica também abandono. Logo, a interpretação de que os levados seriam para julgamento e os deixados para entrar no reino perde a força por causa da palavra airo paralambano e afeimi. Por isso que o autor lá da Bíblia, da nota da Bíblia Roman, vai dizer que o que é deixado, afeimi, é deixado em juízo, abandonado pro juízo de Mateus 25, e o que é levado para estar com Cristo. É um pouco diferente das coisas que a maioria tem falado nessa ideia. Mais uma coisa aqui, pessoal: aquele material chamado Maranata, ele está ali, não dá para me pegar para vocês verem agora. Não ia mostrar para vocês aqui, não está aqui mesmo, está ali, na pendurada ali. O livro Maranata, o autor Reinald Showes, ele vai dizer que a palavra airo, para levado, sempre é usada quando alguém é levado em uma catástrofe. E a palavra paralambando, quando também é levado, é quando é levado para algo ruim por pessoas, como quando, por exemplo, os guardiões tomavam o fugitivo e o levavam para a prisão. Então, essa é a ideia. Por isso que é paralambano e por isso que airo,
Porque uma coisa, nos tempos de Noé, os que foram levados pelo dilúvio, é uma catástrofe. E no julgamento das nações, os que foram levados a juízo, serão levados pelos anjos, por isso paralambano, e não airo. Tudo bem, pessoal? E finalmente, o afeimi, que aqui acaba com a ideia de quem é deixado para uma coisa boa, porque o deixado aqui é sempre coisa ruim. Tudo bem? Aí o Juliano Fraga vai continuar aqui, ó. Outro ponto é a figura usada por Jesus do ladrão que pode surpreender o pai de família em qualquer hora da vigília da noite. O dia e a hora que o pai de família não espera. Por isso vigiai e estai apercebidos. Aí ele vai dizer aqui, ó, esse dia que o ladrão, no caso aqui da parábola, o Senhor, aparece de surpresa, não poderia ser a segunda vinda, pois ela sinaliza a sua chegada, como vemos em Mateus 24 e 28. Logo, o arrebatamento do versículo 36 e 44 é uma forte possibilidade, segundo essa linha de interpretação. Aí, eles vão usar alguns versículos. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. É Marcos 13, 32. Mateus 24, 42. Portanto, estai alerta, pois não sabeis que dia virá nosso Senhor. Mateus 24, 44. Por isso também estáis prontos, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensais que ele o fará. Pessoal, eu quero deixar um adendo aqui, mais um motivo que não pode ser arrebatamento, porque filho do homem é uma palavra que Jesus usa geralmente para o judeu. Então aqui trata da segunda vinda, e não para a igreja, que é o encontro do Senhor nos ares, e não filho do homem, que é uma palavra estritamente usada para sermão, para judeus, para judaico. Tudo bem? Atos 1 e 7. E ele lhes disse: não vos compete conhecer tempos e épocas, que o Pai fixou por sua própria autoridade. Eles usam esse texto para querer dizer que Mateus 24 trata do arrebatamento. Só que Atos 1 e 7 não trata do arrebatamento. Atos 1 e 7 está tratando da pergunta quando o Senhor virá para estabelecer o seu reino. É o reino milenar, é o reino messiânico que eles estão perguntando. Não é arrebatamento. Tudo bem? Aí, pessoal, essa é a linha que eles usam aqui. Uma quarta linha de interpretação, que é a terceira linha colocada pelo pastor Juliano Fraga, é aquela que vai dizer que dia e hora... primeiro o toquinho lá, né? Pronto. O terceiro ponto que vai dizer aquele dia e hora ninguém sabe, essa linha de pensamento vai dizer que ninguém sabe o dia e hora, que começa o dia do Senhor. Porque, olha, a igreja ela é arrebatada, e durante um tempo que nós não sabemos, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, nós não sabemos quanto tempo vai demorar para a aparição do anticristo, para ele ter todo o poder mundial, ser dado o domínio nas mãos dele, das nações para ele. E aí, quando que ele assina esse tratado com Israel, Daniel 9:27, que aí dá início a pontapé a grande tribulação. Então, esse momento, quanto tempo vai demorar? Ninguém sabe. Então, ninguém sabe quando será o arrebatamento da igreja, e ninguém sabe quando inicia a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel. Também ninguém sabe. Como também ninguém sabe quando passará os céus e a terra e entrará o dia da eternidade. Como também ninguém sabe quando será o arrebatamento da igreja. Então você viu que no final de contas, seja qual for uma das 4 interpretações usadas nesse contexto, essas 4 questões, ninguém sabe o dia nem a hora. Então isso é um pormenor apenas que não faz tanta diferença. Mas eu vou me posicionar o que eu acredito nesse texto, tá? Mas terminando aqui então. Essa linha fala do dia do Senhor. Esse dia que é o dia do Senhor chega de forma repentina, de surpresa, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que não foram arrebatados. A analogia de Paulo com o ladrão que chega sem avisar, assim será tanto o arrebatamento quanto o dia do Senhor, porque ambos acontecem simultaneamente sem aviso. Só um adendo aqui: o dia do Senhor
para alguns comentaristas como John Walvoord, ele começa exatamente após o arrebatamento. Mas o dia do Senhor não é exatamente a grande tribulação. Para esses comentaristas, a grande tribulação está enquadrada dentro do dia do Senhor, que vai desde o primeiro segundo após o arrebatamento, que já começa a ira de Deus sobre a humanidade, até a aparição do anticristo, até começar a 70ª semana de Daniel, a grande tribulação, e até mesmo o milênio, o período milenar, porque o dia do Senhor também traz coisas boas, que é o período de paz mundial, que é o milênio de Cristo. Então também há essa linha de pensamento. Mas nós acreditamos que o dia do Senhor, a grande tribulação, são sinônimos. Que começa a 70ª semana de Daniel. Mas vamos concluir aqui o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, ó. Essa abordagem, por sua vez, anula uma perspectiva de arrebatamento no versículo 36, ou de uma segunda vinda com uma certa iminência. Iminência, pessoal, é algo que ele, com certeza, ele vai acontecer, e ele pode acontecer a qualquer momento, e vai acontecer sem nenhum sinal que anteceda esse acontecimento. Não precisa que nada aconteça, nenhum sinal se cumpra para acontecer aquilo que está nessa programação. Isso é iminência. Ou seja, não precisa acontecer nada para o arrebatamento da igreja. Não há sinais, porque o arrebatamento é iminente. Vai acontecer com certeza e pode acontecer a qualquer momento. Já a segunda vinda de Cristo, ela só vai acontecer depois de alguns sinais. Porém, o dia e hora exato ninguém sabe. A inauguração do novo céu e nova terra também seja precedido por sinais. O dia exato que começa a eternidade também ninguém sabe. Tudo bem? E o dia exato que começa a grande tribulação também ninguém sabe. Sabemos que é depois do arrebatamento, em algum momento depois do arrebatamento. Tudo bem até aqui, pessoal? Então vamos terminar essa abordagem. O que pode ser então esse dia e hora que ninguém sabe? Primeiro, pode ser o dia e hora da eternidade. Segundo, pode ser o dia e hora da segunda vinda de Cristo pisando na terra. Mateus 25. Terceiro, esse dia e hora pode ser o dia e hora do arrebatamento. E quarto, esse dia e hora pode ser o exato dia e hora do início do período tribulacional. Aí, responde para mim no comentário aí, como é que você acredita? Eu creio que ninguém sabe esse dia e hora é o exato dia e hora da segunda vinda, por causa do contexto que está tratando ali dos pormenores da tribulação, e Jesus vem após a tribulação. E espero que você tenha entendido. O que você não entendeu, pergunta aí, porque o meu vídeo é 3, 2, 1 gravando. Se gaguejou, gaguejou. Se pulou palavra, fica do jeito que tá, porque eu gravo como se fosse ao vivo, porque é assim que eu funciono. Deus abençoe você, paz do Senhor, fui!